Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Isaías Gonçalves, da Igreja Assembleia de Deus de Gravataí, e estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as Epístolas Paulinas. As Epístolas Paulinas, que preenche mais, ou melhor, um pouco menos da metade do Novo Testamento da Bíblia, traz todo o suporte doutrinário, teológico para a nossa igreja, ela que dá o alicerce. Através das epístolas paulinas, nós temos todos os ensinamentos sobre justificação, sobre santidade, sobre a graça, sobre a redenção. Então, o Novo Testamento, nas cartas paulinas, ela traz todo este amparo doutrinário, é quase um compêndio doutrinário e teológico para a doutrina que nós seguimos. E falar das epístolas paulinas, sem falar do apóstolo Paulo, é meio complicado. Então nós vamos falar um pouco sobre o escritor, né? Trazemos lá desde o início, desde o princípio, algumas características desse escritor das epístolas paulinas, dessas cartas, né? O que nós temos de conhecimento a respeito do apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso, temos um vasto conhecimento através do Novo Testamento, do livro de Atos e das próprias cartas, né? Assim como nos ditos tradicionais, ali, onde tem algumas coisas nas histórias eclesiásticas de Eusébio de Cesareia, de Filo de Alexandria, quando os pais da igreja citavam o apóstolo Paulo nos seus escritos. Mas tomamos por base o Novo Testamento, algumas passagens bíblicas, elas vão nos dar algumas luzes a respeito de quem era o apóstolo Paulo. Citando Romanos capítulo 11, o verso 1, quando vai dizer assim: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Davi, da descendência de Abraão, e da tribo de Benjamim. Aqui nós pegamos já algumas características do nascimento de quem era o apóstolo Paulo. Quando ele está dizendo que ele era israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Já Filipenses capítulo 13, verso 5, vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, no tocante à lei fariseu. Então aqui ele vai trazer mais uma questão, ele vai dizer que ele é hebreus de hebreus, né? E no tocante à lei, naquilo que quer dizer, aquilo que quer falar a lei, ele é fariseu. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o 39, vai dizer que, ele falando ali, ele vai dizer assim: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso da Cilícia, cidade não insignificante. Então, para nós já fazermos um link sobre quem era Paulo, nós vamos falar um pouco sobre da onde veio o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vem da cidade de Tarso, que ficava na província da Cilícia. A Cilícia era um território que margeava o mar Mediterrâneo, um território muito importante, uma grande rota comercial, dividida em duas regiões. A Cilícia Pérdias, que era a parte mais montanhosa entre as montanhas do Tauro e o mar, era uma região mais difícil, ou melhor, é uma planície, então mais fácil para ter habitações, a moradores, né? E a Cilícia Tracheia, né, que era conhecida como a Cilícia Acidentada. Então esses dois lugares era a divisão da Cilícia, né? E Tarso, como bem já falei, ficava na parte das Pérdias, que era uma planície, um lugar onde se desenvolvia melhor ali a civilização. O nome Paulo há uma grande confusão, né? Muitos pregadores e os eloquentes pregadores às vezes usam a expressão, né, que Deus transformou Saulo em Paulo. É um grande equívoco, porque na verdade Saulo era o nome hebraico de Paulo, né? Quando ele nasce, nós vamos ver daqui a pouco, ele passa por toda a iniciação
da cultura judaica, até porque os seus dois pais, o pai e a mãe, são judeus. Então ele recebe esse nome, Saulo, em homenagem ao rei Saul. Esse nome que significa desejado, que foi pedido a Deus. Então Saulo de Tarso, ele recebe esse nome de seus pais, Saulo, por ser descendente de, ou melhor, na verdade está correto, ele era descendente de Saul, que Saul era da tribo de Benjamim, e Paulo também era da tribo de Benjamim. Então ele dá, os pais homenageiam o rei Saul, né, através do nome de Saulo de Tarso. Paulo é um nome romano, porque nós vamos ver daqui a pouco que o pai de Paulo, ele tem a nacionalidade, ele recebe a nacionalidade romana. Então, nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre esse assunto. Ele recebe essa nacionalidade, então Paulo, ele, por seu pai, ele vai ser considerado também romano, e ele tem esse nome, Paulo romano, né? Que vem de Paulus, pequeno ou humilde, tem o seu significado. A cidade propriamente dita, nós falamos um pouco sobre a Cilícia, que ela é dividida em duas partes, a Pérdias e a Tracheia, né? Sabemos também que Tarso ficava na região das Pérdias, e Tarso era uma cidade muito importante, é a cidade mais importante da Pérdia, né? Era um grande centro comercial, um centro não só comercial, mas também filosófico. Era também uma cidade universitária. A cidade de Tarso, ela foi conquistada, ou na verdade, ela foi impedida por Alexandre o Grande. Ele impediu que ela fosse incendiada pelos persas no ano 333 depois de Cristo. E aí, depois de César, ela passou para o domínio dos Seleucidas, e depois dos Seleucidas ela passa para o domínio dos Ptolomeus, né? E aí, por fim, quando Pompeu está conquistando toda aquele império, todos aqueles países ali, ele vai anexar a Cilícia, a Tracheia, como uma província do Império Romano. Então ela vai para dentro do Império Romano. Continuando então, Tarso, ela era uma cidade conhecida pelos seus artesões. Deixa eu só virar a página aqui, fica melhor. Tinha muitos artesões, os melhores artesões da antiguidade ficavam ali na região de Tarso. Por que que isso acontecia? Porque ali tinha um tecido, um fio, na verdade, conhecido como silício, que era um fio muito apropriado para tendas. Era um fio comprido dos pelos das cabras. Era considerado o melhor material para a construção de tendas. Então a maior parte dos tecelões, aqueles fazedores de tendas, se reuniam e moravam ali em Tarso. Havia um ditado popular que ninguém desprezava um tecelão ou uma tenda feita por alguém de Tarso. Essas são as características dessa cidade chamada Tarso, que pertencia à Cilícia, da onde sai o apóstolo Paulo. Paulo, ele passa, eu falei para vocês que os seus pais são judeus, então ele passa por todo o período de crescimento dentro da cultura judaica. Ele nasce ali, depois, como nós já lemos, a partir do 8º dia, ele é circuncidado no templo, ele recebe o nome de Saulo, né, ali no templo, no momento da sua circuncisão, ou do Brit Milá, como nós chamamos, né? Ele recebe ali também o texto que ele vai pronunciar lá no Bar Mitzvah, quando ele tem 13 anos. Então Paulo, ele passa por todos os processos de uma infância de uma criança pertencente à nação dos judeus, uma criança judia. Até os 3 anos ele fica na companhia da mãe. A partir dos 3 anos ele começa a se desenvolver dentro da cultura e da lei judaica, quando ele vai começar a aprender alguns preceitos da lei. A criança judia, a partir dos 3 anos, ele é inserido na religião dos judeus.
ela começa a aprender muita coisa sobre a cultura, sobre os povos, sobre os patriarcas, sobre os reis. Então, ela vai ser inserida dentro deste contexto. Aí, ela é aquilo que se chama de Shinuk. Shinuk é moldar o caráter da criança e guiá-la passo a passo pelos caminhos que ajudarão a torná-la uma pessoa íntegra e um bom judeu em sua totalidade. É exatamente isso que nós estamos falando. Ele passa por um período de aprendizagem. Quem são os patriarcas, quem eram os reis, a esperança do Messias, né, para aquelas famílias que ainda não tinham aceitado a Cristo, ainda eles vão falar sobre a espera de um Messias. Então, ele vai passar por todo esse período, a partir dos 3 anos, até que chega aos 12, 13 anos, né, os 13 anos que é uma idade muito importante, muito simbólica para um judeu. Aos 13 anos é feita a bar mitzvah, né? Aquela cerimônia bar mitzvah, onde uma criança judia, ela vai, um adolescente judeu, né, com 12 anos, 12, 13 anos. Quando eu falo 12, 13 anos, porque é um ano de preparo. A partir dos 12 anos eles começam a ir ao templo, e aos 13 anos, sim, é feita a cerimônia. Então, a partir daquele momento, ele começa a usar já o filactério, né? Quando ele lê o texto ali na cerimônia, ele vai ser considerado já dependente para a religião judaica. Ele vai poder já fazer algumas atividades dentro da sinagoga, e ele vai receber o filactério, né, colocado no seu braço direito, o tefilim, como chamam-se, né? E ele vai começar a se desenvolver. Então veja que Paulo passou por todas essas partes do crescimento de uma criança judaica normal, né, habitual. Porém, algumas coisas o diferenciava. Ele tinha um interesse extraordinário pela lei. Lá quando ele vai falar os Gálatas, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e o verso 14, ele vai dizer assim que superava na religião judaica a muitos dos seus companheiros, ou dos meus companheiros, ele está escrevendo, na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele vai dizer que Paulo, ele tinha o mesmo aprendizado que as outras crianças ali, mas ele tinha ele se empenhava mais, ele era mais excessivamente zeloso, e isso acabou chamando a atenção de muitos dos principais sacerdotes ali, das pessoas da localidade, inclusive do seu próprio pai, que o leva a Jerusalém para que ele continue os estudos da lei. Então, a partir dos 13 anos, ele sai de Tarso e vai para a cidade de Jerusalém. Quando chega na cidade de Jerusalém, ele vai para a escola, para uma escola teológica, ou melhor, para uma escola da lei, né, da lei judaica. Nós sabemos que dentro da cultura judaica, dentro do partido dos fariseus, principalmente, havia o Talmud. O Talmud é a fonte de inspiração para a maioria dos judeus. Havia 2 tipos de Talmud, o Talmud palestino e o Talmud babilônico. O Talmud, ele trazia a lei oral, né? A lei oral, porque os fariseus, diferente dos saduceus, eles acreditavam que Deus, além da lei escrita, dos 613 estatutos, leis e mandamentos que Deus entrega para Moisés no Monte Sinai, Deus teria explicado para Moisés essas leis. Então isso é chamado de lei moral. E o Talmud, o que é? É a explicação dessa lei moral. Ele é dividido em 2 partes, o Gemara e o Misná, né? O Misná, ele explica a lei, e o Gemara, ele vai comentar o Misná. Então o Gemara, ele explica, ele comenta sobre a explicação da lei judaica, da lei oral. E ali havia 2 escolas que disputavam, não disputavam de uma forma amigável, digamos assim, né, sobre a importância, né, as 2 escolas mais importantes da época ali era a escola de Hilel e a escola de Shammá. A escola de Hilel, ela era mais flexível,
e condescendente. Já a escola de Shammá, ela era mais precisa, mais rigorosa. Então Paulo acabou indo para a escola de Hileu. Hileu tinha um filho chamado Simeão, também notório ensinador, e tinha um neto chamado Gamaliel. Gamaliel, um homem muito inteligente, muito importante na lei judaica, ele pertencia à escola do seu avô, a escola Hileu, então ele ensinava, era um rabino que ensinava dentro da lei, e era um dos melhores ensinadores da época, para ser não o melhor, né? Era o melhor ensinador da lei judaica. Ele era dos partidos dos fariseus, pertencia ao Sinédrio, né? Era um rabino judeu muito conhecido e fluente no seu tempo. Membro do Sinédrio. O Sinédrio, o que era o Sinédrio? A Assembleia Religiosa dos Judeus, que governava e julgava casos conforme a lei de Moisés. Nós temos um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o verso 34, que vai falar um pouco sobre esse Gamaliel, né, que nós estamos falando aqui. Quando ele vai dizer aqui, ó: então, levantando-se no conselho um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, e mandou que colocasse os apóstolos para fora por um momento. Então esse Gamaliel aqui, que era um grande doutor da lei, muito respeitado, neto de Hileu, este é o rabino que ensina, que dá continuidade aos ensinos de Paulo. Ele é o professor de Paulo no seu período em que Paulo está em Jerusalém. Então Paulo fica estudando com ele ali, período de mais ou menos 5 anos. Paulo ele vai se tornar um influente, um grande ensinador, um grande rabino, um grande fariseu. Ele não pertencia ao Sinédrio, mas ele se transformou depois de um prestador de serviços ao Sinédrio. Ele, por exemplo, na questão das prisões, da caça aos cristãos, né, aos do caminho, ele tem o Sinédrio escolhe ele para fazer essa missão, digamos assim. Então Paulo ele vai crescendo, ele vai se tornando um rabino dentro de Jerusalém, um fariseu notável, um homem de grande conhecimento da lei judaica. Ele tinha um conhecimento muito vasto, porque ele estudou com um dos maiores rabinos de Jerusalém, então o conhecimento dele era muito bom. E nós precisamos dizer também que Paulo recebeu dos seus pais, no caso, né, a nacionalidade judaica, e do seu pai ele recebe a cidadania romana. A Bíblia não nos fala, e muito pouco da tradição vai falar por que Paulo ele recebe a cidadania romana. A cidadania romana ela era adquirida por 3 principais formas, né? Ou através de um aporte financeiro, a compra dessa cidadania. Nós temos um texto, eu não vou lembrar bem aonde está esse texto, mas se eu não me engano, não vou lembrar aqui. Mas tem um texto quando Paulo ele é preso e aí o centurião chega para interrogá-lo e ele diz assim: olha, é lícito açoitar um homem judeu, um homem romano com cidadania romana antes do julgamento? E aí aquele homem vai dizer: olha, tu é judeu, tu é romano, tu tem cidadania romana? E Paulo diz: sim, eu tenho. E aí aquele homem diz assim: eu adquiri a minha através de um aporte financeiro, eu comprei a cidadania romana. E tu, como fizeste? Aí Paulo vai responder: eu tenho ela de nascimento. Então quer dizer que o pai de Paulo, ele já tinha essa cidadania romana, e Paulo, quando nasce, herda a cidadania romana do seu pai. Mas os textos não dizem como é que o pai de Paulo recebeu essa cidadania. Outra situação que poderia receber a cidadania através de um conhecimento político, uma influência política, digamos assim. E a terceira, que talvez seja mais plausível para o pai de Paulo, é através de um ato heróico cometido em prol da coroa romana. Então, quando alguém fazia algum ato heróico, não sendo romano, claro,
fazendo algum ato heróico em prol do Império Romano, ele recebia a cidadania. Então foi uma dessas três formas que o pai de Paulo recebeu a cidadania e passou para Paulo. O que essa cidadania trazia? Quais os benefícios que ela dava? Ela garantia um julgamento por César, né? A pessoa era julgada por César, pelo imperador romano, lembrando que César é um título, né? Não é somente uma pessoa, mas é um título. Havia uma proibição de açoites antes da condenação, por isso esse texto que eu acabei de ler, né? Ou acabei de recitar, que o Paulo pergunta, olha, é lícito um cidadão romano sofrer açoites antes do julgamento? Então era um outro benefício que o cidadão romano recebia, né? Aquele que tinha cidadania romana. E a terceiro ponto, ele não poderia ser crucificado. Se ele fosse condenado à morte, ele não seria crucificado, né? Se caso Jesus tivesse a cidadania romana, ele não enfrentaria a cruz. Então, por que a crucificação era proibida para cidadãos romanos? Porque a cruz era o método de execução mais humilhante, né? A morte de cruz, a morte no madeiro seria algo mais humilhante para uma pessoa, e o cidadão romano ele não passava por isso. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus passou por essa humilhação por nós. Aleluia! Então esse contexto todo que falei um pouco para vocês durante esses 20 minutos foi quem era o apóstolo Paulo, né? Apresentando este apóstolo que foi tão importante. Até então ele não é apóstolo, né? Até então ele é o Saulo de Tarso, ele é o Paulo de Roma, que alcançou uma posição muito importante dentro daquele cenário farisaico, né? Quando ele fala ali, que no texto que nós lemos lá no início, quando ele diz assim, que ele era fariseu, no tocante à lei, fariseu. O que ele está querendo dizer? Olha, no tocante à lei eu sou entendido, eu conheço a lei. E ele vai auxiliar o Sinédrio em alguns trabalhos, ele se torna um rabino dentro de Jerusalém, um homem muito importante, que tem um objetivo. Ele começa a perseguir os cristãos. Por enquanto eles não são chamados de cristãos. Os cristãos eles vão ser chamados cristãos lá a partir de Antioquia, da igreja de Antioquia, do povo da Antioquia, de uma forma pejorativa, dizia, olha, aqueles eram os que andavam com Cristo, os cristãos, né? Então trouxe esse nome. Até agora, aqui onde nós estamos nesse ponto, eles são chamados de os do caminho, né? Porque referência a Jesus, que era o caminho, que se autodenominava o caminho. Então aqueles seguidores, eles eram conhecidos como os do caminho. Então, até nós fizemos esse geral sobre Paulo. A partir do momento que Paulo ele começa a perseguir os cristãos, nós vamos abrir aqui um aspas aqui, ou uns parênteses, né? Para falar um pouco sobre um outro cenário. Vamos deixar um pouco Paulo de lado e nós vamos voltar para dentro da igreja, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi cheia do Espírito Santo ali no cenáculo, naquele cenáculo que ficava em cima da casa da mãe de João Marcos, né? Eles receberam o Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, foram cheios e tinha uma promessa para eles. Então Jesus disse assim, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a igreja ela não cumpre ela recebe o Espírito Santo e ela fica em Jerusalém. Ela começa a se estabelecer em Jerusalém e começa a ficar ali naquele quadrante, né, na cidade de Jerusalém. E ali a igreja começa a se desenvolver, encontra suas primeiras dificuldades, quando tem a questão dos órfãos e das viúvas, que alguém vai dizer, olha, vocês não estão cuidando dos órfãos e das viúvas dos gentios, que nem cuidam de Israel. Então vai ter aquela discussão e Pedro vai dizer, olha, não é lícito, não é justo que nós, os pregadores, cuidamos das mesas. Então vamos
Então o Espírito Santo levantou 7 pessoas, 7 diáconos, para cuidar dessa parte. E dentro desses 7 diáconos está um chamado Estevão. Estevão era um grande pregador, a Bíblia traz alguns textos que ele pregava, principalmente dentro do templo. E ele ia para dentro do templo e a pregação dele no templo era que Deus não habita em tronos, em templos feitos por homens. Ele está bradando isso aí dentro do templo, ali onde o templo de Herodes, né, o terceiro templo. E ele está ali dentro falando isso. E claro que aquilo ali para os fariseus começou a soar muito ruim. Então os fariseus começaram a perseguir Estevão, até que no capítulo 7, verso 58 de Atos dos Apóstolos, eles expulsam Estevão da cidade e o apedrejam, né? E apedrejam o jovem pregador chamado Estevão. É aquela cena linda que quando ele está sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz assim: eis que vejo os céus abertos. Perdão, meus irmãos. Então, eles executam ali, eles não é um assassinato, claro, porque eles estão cumprindo a lei judaica, né, que segundo eles, né, Estevão estava profanando o templo, falando coisas contra o templo, e para eles aquilo ali era um crime. E o Sinédrio condena Estevão à morte por apedrejamento. Ele é apedrejado. E diz o texto bíblico que depois que ele foi apedrejado, as testemunhas depuseram as vestes de Estevão aos pés de um certo jovem chamado Saulo. Então Saulo ele vai estar dentro desse contexto ali da execução de Estevão, né? Nós vamos continuando aqui no capítulo 7, no capítulo 8 vai falar que Paulo, com essa ideia, porque o que acontece, meus irmãos? Aconteceu que quando Estevão foi apedrejado, a igreja começa a cumprir o ID, né? Porque a partir daquele momento acabou tirando a igreja de um lugar comum. E aí aqueles discípulos que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a fugir para outros lugares. A igreja, Pedro, os apóstolos principais ficaram ali em Jerusalém, né? Pedro, João, Tiago ficam ali em Jerusalém, e os outros discípulos eles saem dali e vão para as outras cidades. Havia uma igreja pré-estabelecida na cidade de Damasco, e essa cidade recebe alguns cristãos que saíram, fugidos ali da cidade de Jerusalém, foram para Damasco, e Paulo, sabendo disso, Paulo vai até os principais dos sacerdotes, ao Sinédrio, e pede cartas com autorização para que ele pudesse ir a Damasco, entrar nas sinagogas, pegar as mulheres, crianças, homens, velhos, todos aqueles do caminho, os do caminho, e trouxesse preso até Jerusalém. Então, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, narra essa ida de Paulo até Damasco. O termo usado ali, respirando ameaças, né? O empineu apeles, né? Significa que Paulo ele ia com uma raiva de um animal, né? Um animal sedento. O termo grego para essa expressão, respirando ameaças, ele traz essa ideia de uma pessoa de um animal raivoso, né? E assim foi Paulo se dirigindo para Damasco. Só que quando aquele rabino fariseu está indo para Damasco para caçar os do caminho que estavam lá, ele se encontra com o rabino da Galileia, com o rabino de Nazaré, no meio do caminho de Damasco. Atos capítulo 8 narra essa cena linda, quando Paulo, respirando ameaças, está se dirigindo para Damasco, juntamente com seus companheiros, e aí vem um clarão, uma luz muito forte, e aquela luz joga Paulo ao chão. E Paulo, quando olha, só vê um clarão muito forte, e aí ele ouve ele pergunta, né, aqui Atos, vamos para o texto, né, o bom é quando a gente vai para o texto, Atos capítulo 8,
Aí Paulo, ele olha, né? Ele vai olhar para, na verdade, Atos 9, né? Não é 8, é o Atos 9. E aí ele ouve uma voz. Quando ele está caído no chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta de Saulo: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Essa expressão ela é uma expressão muito conhecida para camponeses. Ela vai simbolizar o boi que chuta os aguilhões, né? Mesmo se machucando, ele continua chutando. Ele fala de desobediência. Esse texto, essa frase, ela mostra que Jesus muitas vezes tentou reconciliar Paulo já, e outras vezes. E aí ele vai dizer: Paulo, por que tu é tão desobediente? Eu já te avisei outras vezes, agora eu tenho que aparecer para ti. E aí Paulo ele se atira ao chão, e aí ele vai dizer: o que queres que eu te faça, Senhor? Era a primeira orientação, né? O primeiro pedido para o Senhor, Paulo dizendo: Senhor, o que tu queres que eu faça? E aí o Senhor lhe dá uma orientação: vai até a rua direita, até a casa de Judas e fica lá. Aí Paulo está cego, não enxerga, não come, não bebe, fica 3 dias ali na casa de Judas, na rua direita, dentro de Damasco. Neste mesmo tempo, passados 3 dias, Deus dá uma visão, um sonho para Paulo, e Paulo ele enxerga um homem vindo em sua direção, orando por ele, e ele restituindo a visão. Nesse mesmo momento, o Senhor vai lá e chama Ananias. Ananias, vai lá até a rua direita, na casa de Judas, tem um rapaz lá que eu quero que tu ore por ele, para que ele seja curado. E aí Ananias foi, mas antes o Senhor diz: o nome dele é Paulo, Saulo de Tarso. Ananias até tenta, né? Senhor, esse aí não é aquele homem que veio para cá nos prender, com cartas para nos prender, nos levar presos para Jerusalém? E aí a resposta do Senhor, Atos capítulo 9, verso 15, vai lá, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios. Então, desse momento, Jesus dá o selo em Paulo, né? Dizendo que, olha, este é o apóstolo gentios, ele é escolhido para pregar aos gentios, aqueles que não são de Jerusalém. Glória a Deus, está nascendo aqui o apóstolo dos gentios. Não há uma mudança de nome, meus irmãos, não precisa disso, ele não passou a ser chamado Paulo a partir desse momento, ou deixou de ser chamado Saulo, né? Há uma mudança de caráter, há uma mudança de postura. Quando Paulo ele vê aquele Jesus resplandecente, certamente Paulo tenha visto Jesus em outras ocasiões, na sua parte física, andando por Jerusalém, curando, batizando, mas agora Paulo ele enxerga um Jesus diferente, um Jesus glorificado, e a primeira consciência que ele tem é que aquele Jesus de Nazaré era o Cristo esperado pela nação judaica, inclusive pelos fariseus. Então ele, enxergando nisso, ele começa a anunciar Jesus como Salvador. Então, como nós estamos falando aqui no Atos capítulo 9, então ele é restituída a visão através da oração de Ananias. Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele restitui a visão e ele começa a pregar já de imediato. O texto vai dizer que ele entra em Damasco, e aí nós temos que ter um pouco de interpretação aqui dos textos, né? Principalmente no texto de Atos capítulo 9 e o verso 20. Aqui vai dizer assim: imediatamente, logo depois da conversão, depois dos 3 dias em que ele fica orando, e que ele tem a sua visão restituída, ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Ele pregava isso, né? Mas todos os que ouviam estavam atentos, atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam o nome, e com esse intuito veio para cá para nos levar presos
aos principais sacerdotes, Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele mesmo era o Cristo, que Jesus era o Cristo. No verso 20 vai falar que ele pregava que Jesus era o Cristo. Já no 22, ele fala que ele prova que Jesus é o Cristo. Há uma diferença de espaço desse tempo, né? Alguns estudiosos vão dizer que no verso 20 fala de um período que ele prega em Damasco, e aí ele sai de Damasco, fica 3 anos na Arábia e depois volta para Damasco. E aí sim ele prova, porque ele passa pelo deserto. Dentro da Arábia ele vai conhecer ao Senhor. Então, primeiro ele só pregava sobre Jesus, mas depois ele prova quem era Jesus, porque agora ele tem um conhecimento de Jesus. Paulo então fica durante 3 anos, mais ou menos, aí o texto vai dizer, no versículo 23 ali do mesmo capítulo, e tendo passado muitos dias, né? Muitos dias ali dentro de Damasco, isso mais ou menos 3 anos, né? Alguns estudiosos vão dizer que ele ficou 3 anos ali, ele começa a enfrentar a perseguição, né? Muitos judeus que estavam ali, que não eram convertidos, né? Nós temos até um texto lá de Coríntios, né, que vai dizer que, olha aqui, ó, até estou com o texto aqui, ó, em Damasco, governado sob o rei Aretas, guardou a cidade dos damascenos com uma guarnição e desejava de me prender. Paulo falando aos coríntios, né? E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido de um muro e escapei das suas mãos. Então ele está falando aqui que o próprio rei Aretas, o governador, começou a colocar guardas nas portas da cidade para prenderem Paulo, porque ele estava anunciando ali a pregação, né? E aí o que acontece? Os discípulos baixam ele por uma janela dentro de um cesto e tiram ele da cidade. Ele sai de Damasco e vai direto a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai ficar apenas um tempo ali, segundo Coríntios, capítulo 11, 32 e 33, vai falar mais ou menos sobre isso, né? Que ele sai de Jerusalém, que ele sai de Damasco, passa por Cesareia e se dirige a Jerusalém, a ir lá para a igreja, né? E vai dizer o texto que ele passa 15 dias ali com Pedro, né? Ele vê Tiago, mas foi só esses dois que ele vê, né? Ele passa 15 dias ali. Passados esses 15 dias, ele tem ele é recebido de uma forma negativa pelos cristãos ali, tanto que Ananias tem que reivindicar e falar, olha, ele é convertido, ele se converteu, ele aceitou Jesus no caminho, porque eles tinham uma visão muito ruim de Paulo. Aí depois eles aceitam Paulo, mas ele sai dali depois de Damasco, de Jerusalém, ele fica 15 dias em Jerusalém e volta para Tarso. Lá em Tarso, ele vai ficar um período de 10 anos, mais ou menos 10 anos. Ali é o deserto, ele já tinha passado pelo deserto da Arábia, né? Então ele passou por um deserto, mas agora ele vai passar por um outro período de aprendizado. O período de 10 anos é um período de preparo, que ele está lá em Tarso. Nesse momento ele vai trabalhar ali como, né, fazedor de tendas, ele vai reativar a sua antiga profissão. Depois nós vamos falar um pouco sobre as viagens missionárias e vamos falar um pouco que ele trabalhou lá com Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila, eles trabalharam também fazendo tendas. Então Paulo volta para lá fazer tendas. E aí o que acontece? Deixamos Paulo de novo lá em Tarso, e aí vamos olhar um pouco para Ananias. A igreja de Antioquia, ela começa a crescer e ela precisa de alguém para cuidar da igreja. Então em Jerusalém eles mandam para a igreja de Antioquia um homem chamado Ananias, ou melhor, desculpa, Barnabé, né? Aí Barnabé vai para Ananias, é lá que orou para que ele restituísse a visão, né? Barnabé vai para Antioquia e assume a igreja.
E quando ele chega lá, ele vê que o trabalho é grande que tem ali na igreja de Antioquia, uma igreja abençoada, é o celeiro de missões, né, onde as obras, né, nós vamos ver daqui a pouco, as viagens missionárias saem da Antioquia. Então, dentro desta cidade, há um povo muito forte, muito grande, de oração, de jejum, de busca dos dons espirituais. E aí Ananias, ou melhor, Barnabé, vê que ele sozinho não vai continuar. Ele não vai conseguir. E aí ele lembra do apóstolo Paulo. E aí ele vai até Tarso, chama Paulo, porque ele tinha ouvido falar que havia igrejas da Cilícia crescendo. E essas igrejas da Cilícia certamente eram obras do apóstolo Paulo, de conversões realizadas por ele ali na Cilícia. Então eles vão, os dois juntos, Barnabé e Paulo, eles vão para Antioquia. Dentro da igreja de Antioquia, nós temos aquele texto bastante conhecido de Atos 13, né? Eles ficaram um ano ali. E aí, no capítulo 13, vai dizer que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, e ali eles começam a orar, a buscar a Deus. E aí o Espírito Santo, ele vai levantar e vai falar: olha, separai-me para mim, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho enviado. E aí eles vão para as missões, para as 3 viagens missionárias, que nós vamos falar num outro vídeo. Então paramos por aqui.